Não há nada melhor do que a gente possa fazer do que adorar esse Deus a quem nós servimos, esse Deus que nos resgatou, esse Deus que nos comissionou. Louvado seja Deus. Trago um abraço do nosso pastor Wesley Soranzo. Ele queria muito estar aqui com vocês, ele fez todo o possível para estar, mas infelizmente não foi possível. E nós só vamos nos encontrarmos no aeroporto quando estivermos daqui a pouco a caminho do Chile. Mas trago aqui um abraço ao pastor, e à igreja, com um coração assim cheio de alegria, que o nosso pastor tem um amor, um carinho e um amor especial pelo Senhor e por essa igreja. E eu também tenho essa consideração, porque nós sabemos que o povo de Deus é a melhor família que alguém pode ter. Não há família melhor. Você às vezes pode não ter um pai, pode não ter uma mãe, você às vezes não pode não ter um irmão, mas a família de Deus é uma família extraordinária. Você não precisa ficar sem família. Então, se você está aqui nessa noite, talvez visitando, talvez pela primeira vez conhecendo, saiba que aqui é o seu lugar. Aqui há uma família para você pertencer. Amém? Amém. Glória a Deus. João, capítulo de número 20, os versículos 19 ao 21. João 20, 19 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVT. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez, ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Feche seus olhos, Pai, estamos diante da Tua palavra, diante daquilo que o Senhor tem a nos dizer, que o Senhor ministre nos nossos corações e nos conduza para recebermos como uma boa terra a semente que é a Tua palavra, para que ela possa produzir os frutos que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de João, capítulo de número 20, nos leva para o domingo da ressurreição, mas não para uma cena de celebração pública. Talvez a gente estivesse pensando: Jesus ressuscitou e agora está ali em festa, os discípulos estão comemorando, estão alegres. Não é isso que é dito. O cenário é outro. Os discípulos estão reunidos a portas trancadas, por medo. Esse é o cenário. Eles já ouviram sobre a ressurreição, eles já ouviram pelo testemunho das mulheres, pelo testemunho dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, que Jesus havia ressuscitado. Porém, ainda assim, estavam paralisados, estavam imobilizados. Eles creem, mas estão escondidos. Eles têm esperança, mas não têm direção. Eles têm vida, porém, ainda não têm missão. Jesus então faz algo extraordinário nesse cenário, nesse contexto que nós acabamos de ler. Ele simplesmente aparece e se põe no meio deles. Eu imagino todos reunidos e sem uma porta se abrir ou uma janela, e Jesus aparecendo no meio deles. E então Jesus começa a falar com os seus discípulos, e ele não cobra uma tarefa dos seus discípulos, ele não pede uma atividade, ou não traz cobrança, nem muito menos envia os seus discípulos dizendo: saiam daqui, vão fazer isso ou vão fazer aquilo. Não, ele simplesmente diz: paz seja com vocês. Essa paz não é apenas emocional, irmão. Essa paz, ela é restauradora. Jesus chega no meio do seu povo e restaura a vida daqueles que estavam com medo, daqueles que estavam preocupados, daqueles que estavam sem direção, daqueles que estavam sem enxergar o alvo. Jesus traz paz. Essa paz não é qualquer paz, é uma paz restauradora. Em seguida,
Jesus mostra o seu lado, mostra a sua mão, ou seja, ele relembra o preço que foi pago para ele chegar até ali. E antes de falar do propósito, ele mostra que ele de fato está presente e o custo que foi pago para que ele estivesse ali e para que a missão e o propósito do Senhor para a qual eles estavam sendo confiados foi pago. Diante disso, somente depois disso, nos versículos 21, Jesus declara: assim como o Pai me enviou, eu os envio. A ordem do texto é muito importante aqui. Primeiro, Jesus traz presença antes de comunicar a missão. Primeiro, Jesus traz paz antes de comissionar, de enviar. Primeiro, Jesus traz identidade, identificação antes de atribuir responsabilidade, tarefa ou atividade. Jesus não envia discípulos empolgados. Jesus não envia discípulos empolgados, mas discípulos fortalecidos na paz que vem dele, na presença que vem dele, na identidade construída nele. Ele não cura o medo dos seus discípulos para que a igreja, os seus discípulos se escondessem melhor, não, mas para que saiam com propósito. A ressurreição não foi apenas para nos dar esperança, irmãos. O que Jesus está mostrando aqui para os discípulos nesse texto, que é para a nossa edificação e nosso direcionamento hoje, é que a ressurreição de Jesus não foi apenas para nos trazer esperança futura, não, mas foi também para nos dar uma missão presente. Não é apenas para trazer uma esperança futura, mas ela também nos dá uma missão presente. A paz que recebemos não é o ponto de chegada, mas o ponto de partida do cristão, do discípulo verdadeiro. Quando a igreja perde a missão, ela volta a trancar as portas. Quando a igreja não enxerga o propósito da identidade, ela se volta para si. Quando a igreja reencontra a missão, ela se fortalece e é enviada. É enviada. O maior perigo que uma igreja, que nós, como discípulos, que eu, que você pode correr, não é a perseguição, não é a luta, a opressão, a guerra contra a nossa vida, do nosso adversário, não. O maior perigo que nós corremos é simplesmente perder a missão para a qual nós fomos criados. Não existe cristianismo bíblico sem missão. Por isso, em primeiro lugar, a missão para a qual nós fomos criados define quem somos. A missão define quem somos. Fomos salvos para servir e enviados para representar a Cristo. Olha o que Colossenses 1, 24 e 29 vai dizer: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando a sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por muitos séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desses segredos também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Portanto, por isso, trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. 2 Coríntios 5:20 vai dizer: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio, falando em nome de Cristo, quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Veja só, esses dois textos que narram uma experiência, a afirmação e a defesa de Paulo, é que Paulo não se via apenas como alguém alcançado pela graça, mas como alguém comissionado por ela,
alguém que é comissionado por essa graça que o alcançou. A graça não chega na vida de Paulo para Paulo se assentar e se estabelecer como ponto de chegada, não, mas quando a graça chega sobre a vida dele, ela atribui a ele a mensagem, atribui a ele a responsabilidade e o comissiona a fazer algo, comissiona a fazer alguma coisa. E isso não é diferente com a gente. A salvação não nos coloca em posição de conforto, irmão. Deus não nos salvou para estarmos em posição confortável, não, mas de responsabilidade. Somos embaixadores de Cristo, representantes do reino de Deus nessa terra. Essa verdade me faz lembrar de William Carey, um batista que fez a diferença em missões, um simples sapateiro. Talvez todos poderiam dizer, mas William, ele, um sapateiro, mais uma pessoa comum, simples. Mas esse homem entendeu essa verdade, essa graça que não só nos transforma, mas nos envia. E então saiu da sua zona de conforto e fez a diferença na Índia, traduziu a Bíblia e inaugurou o movimento missionário moderno que nós vivemos hoje. Um simples sapateiro. E às vezes nos colocamos em posição, mas eu não posso, eu não sou, eu não tenho, eu não consigo, eu não sei. Meu irmão, não é sobre você, é sobre aquele que sabe, aquele que pode, aquele que tem, aquele que faz, aquele que é capaz. Não olhe para as obras que você pode realizar pela perspectiva da sua força, você não avançará. Olhe pelas obras que você pode realizar para a glória de Deus, pela capacidade do Deus poderoso que envia, que o chama e que te capacita. Gostaria de fazer uma pergunta. Se ninguém mais falasse de Jesus, o Evangelho ainda assim avançaria por meio da sua vida? Se hoje todo mundo parasse de falar de Jesus, o seu vizinho ainda assim ouviria falar de Jesus? A sua família ouviria falar de Jesus? Se todo mundo parasse de falar sobre Jesus, ainda assim, o morador que passa na sua casa, o motoboy que faz sua entrega, o motorista que faz a corrida sua do Uber, ouviria falar? O porteiro do seu condomínio ouviria falar de Jesus? Quando entendemos quem somos em Cristo, a visão missionária se fortalece e a igreja deixa de viver para si mesma e passa a viver para aquele que a chamou, em cumprir a missão daquele que a comissionou. Nossa missão não é uma missão que a gente inventa, é uma continuação da missão de Jesus. João 20, 21, um texto que nós lemos, a parte B: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus não apenas nos salvou, Ele nos incluiu em sua própria missão. A reconciliação que recebemos se torna então a mensagem a qual nós devemos anunciar. Adoniram Judson vai dizer que foi um dos maiores missionários batistas da história, uma referência clássica, e fala das missões transculturais. Perseverança, fidelidade são marcas do seu chamado. Ele dedicou quase 40 anos de sua vida na Birmânia, atual Mianmar, e nesse tempo ele se tornou um dos pioneiros no Sudeste Asiático. Depois de anos sem nenhuma conversão, depois de anos pregando, demonstrando o amor de Deus, sem nenhuma conversão, ele olhou, e talvez você possa pensar e dizer assim: mas ele está frustrado, ele está decepcionado, ele está enfraquecido depois de tanto tempo pregando e não ter visto conversões. Ele vai dizer: o futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Meus irmãos, a nossa esperança não está baseada no cenário em que vivemos, nas expectativas que nós colocamos. A nossa esperança está em cumprir, em ser obediente à promessa e à missão que Deus nos deu. Deus não nos chamou para definir metas e resultados. Deus nos chamou para sermos obedientes e cumprirmos a missão que Ele começou e confiou a cada um de nós. Quando a missão é ignorada,
a vida perde o sentido. A gente vê isso em Atos 20, 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunhos das boas novas, da graça de Deus. Paulo afirma que a sua vida só tem valor se cumprir a missão recebida. Vida sem missão é existência vazia. Você pode fazer muitas coisas, mas sem valor, sem propósito eterno. David Livingstone vai dizer, ele foi um médico missionário escocês que atuou na África. Ele disse: estou pronto para ir para qualquer lugar. Preste muita atenção nessa frase. Estou pronto para ir para qualquer lugar, desde que seja adiante. Estou pronto para ir a qualquer lugar, desde que seja adiante. Deus está nos chamando a dar passo em diante, adiante, para frente, na missão, no propósito, naquilo que Ele tem preparado. A pergunta que eu faço é: será que eu tenho gastado a minha vida ou eu tenho investido a minha vida? Será que eu tenho andado para mais perto do plano e do propósito, do cumprimento da missão de Deus na minha vida? Ou eu tenho me distraído com as coisas desse mundo? Será que eu tenho cumprido o chamado de Deus na minha vida, no meu lar, no meu emprego, na minha residência, no meu círculo de amizade, no meu clube? Será que eu tenho feito a minha parte? Eu tenho investido a minha vida em algo que é eterno, que vai para além do aqui e do agora? Ou eu tenho gastado com algo que não trará retorno, será passageiro? O fortalecimento da visão missionária devolve sentido à vida cristã e nos livra da estagnação espiritual. Precisamos entender que quem faz missões somos nós, a igreja do Senhor. Não é um CNPJ, não é uma instituição. É você, meu irmão. É você, minha irmã. É você, jovem. É você, adolescente. É você, criança. Deus está te chamando para viver a missão que Ele tem preparado para você. Segundo, a missão é vivida no dia a dia. Às vezes a gente cria um cenário todo elaborado, complexo, e a gente esquece que Deus não está nos chamando para uma missão fora do mundo, fora da nossa realidade, fora da experiência terrena, não, mas para trazermos o eterno para o presente. Deus usa a nossa história como mensagem. Deus não pede erudição, sabedoria, conhecimento, mas testemunho. Nossa história é a ferramenta missionária. Mas eu não sei fazer missões, pastor Guilherme, eu não sei o que fazer. É simples, viva uma vida em chamas por Jesus, ardendo de amor, de desejo de conhecê-lo, de experimentá-lo, de servi-lo, de obedecê-lo, e então você vai estar tão cheio da presença de Deus, que será impossível passar perto de você sem que você compartilhe de Jesus. Lottie Moon foi uma missionária batista norte-americana que serviu 39 anos na China. Essa mulher marcou os batistas. Em um contexto extremamente difícil, culturalmente fechado e espiritualmente resistente ao cristianismo, ela foi a maior mobilizadora missionária da história batista. Sua história de vida e seu testemunho mobilizou gerações de missionários, e até hoje a gente fala de Lottie Moon. A pergunta é: você sabe contar a sua história? Que história você tem para contar? Você tem uma história com Deus para compartilhar de forma simples e clara? Meus irmãos, a gente tem trabalhado com a nova geração, e na classe de adolescentes eu tenho visto uma coisa, e uma coisa eu percebi recentemente, e é um dos motivos porque alguns dos líderes e alguns ministérios com jovens adolescentes têm perdido alguns dos seus jovens, dos seus adolescentes. Nós chegamos à compreensão de que o jovem adolescente está procurando uma causa pela qual morrer. E não só o jovem adolescente, mas todos nós queremos fazer parte de algo que é relevante, de algo que é significativo, de algo que é bom, excelente,
que podemos dizer com orgulho, dizer que eu faço parte disso, ou eu pertenço a esse grupo, ou essa experiência única, distinta. E eu comecei a perceber que muitos dos adolescentes vinham com algumas histórias contando, não, porque tem aquilo, porque... eu achei interessante, eu falei assim, rapaz, eles estão achando que isso é bom. É porque eles não enxergaram ainda o mundo espiritual. Então eu tomei uma decisão, todo encontro de EBD, na sala, quando eu estou dando a classe, eu conto uma experiência sobrenatural que eu vivi com o Senhor. E aí cada semana eu vou lá e conto uma experiência sobrenatural. A última que eu contei agora foi de quando a gente foi fazer um momento de oração. Eu estava num tempo de oração intenso e o local onde a gente estava reunido orando, tinha pessoas que não estavam em comunhão com Deus. E Deus havia ministrado isso ao nosso coração. E Ele havia ministrado que nós estaríamos ali e que Ele iria agir de uma forma especial nesse dia. E naquele dia nós começamos a ouvir um barulho, como se fosse um estouro de uma manada de bois. Mas não tinha boi, não tinha nada. E o chão daquele monte começou a tremer literalmente. Alguns que estavam começaram a ficar apavorados, tomados de pânico. Começaram a se aglutinar, se aproximar, batendo palmas, fazendo barulho, gritando para tentar espantar aquilo. E Deus ministrava no meu coração, fica tranquilo, sou eu operando e chamando essas pessoas para a responsabilidade. Naquele dia eu tive uma experiência fantástica, algo único, especial. Depois, alguns daqueles que estavam com medo, que estavam numa vida que não devia, se retiraram, foram embora e tivemos ali mais 3, 4 horas orando, buscando a presença do Senhor, eu com mais um grupo de amigos, e Deus ministrou os nossos corações. Quando eu termino de contar essa história para eles, eu disse assim, você já ouviu alguém do mundo dizer que viveu algo assim? É sobre isso, o reino de Deus é sobre algo extraordinário, que vai para além do aqui e do agora. Você pode contar, você pode testemunhar, você pode falar, só que a gente só testemunha daquilo que a gente vive. Muitas das vezes nós não conseguimos cumprir a missão, porque nós não estamos dentro dela, não estamos vivendo ela, não estamos buscando ela. Deus está te chamando a um compromisso nessa noite. Deus está te chamando a viver algo extraordinário, algo novo com Ele. Deus está te chamando para que você testemunhe das suas experiências, da vida sua com Ele, daquilo que Ele tem ministrado ao seu coração por meio da sua palavra. Quando a igreja valoriza o testemunho pessoal, a visão missionária se fortalece no cotidiano. A missão não somente vai ser vivida no dia a dia através do nosso testemunho, mas ela também vai ser vivido no dia a dia por meio do amor, manifesto em ações, não por obrigação, mas em amor. 1 João 4, 17 a 19 vai dizer, à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito, assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A missão não nasce da culpa, a missão nasce do amor que nos alcançou. Eu não faço o que eu faço porque eu tenho medo do que Deus vai fazer comigo. Eu não faço o que eu faço porque eu estou tentando compensar alguma coisa que eu fiz que não era boa. Não, eu faço o que eu faço porque Deus me amou, e esse amor é tão constrangedor, é tão gracioso, tão imenso, que eu não consigo viver na presença dEle sem participar e transbordar daquilo que Ele derrama sobre mim. Enquanto estivermos tentando compensar, negociar, estamos agindo por medo e não por amor. Missão não nasce da culpa nem do medo, mas do amor que nos alcançou. Charles Spurgeon tem uma frase a respeito disso, demonstrando o amor e a compaixão, que sem ela a gente não alcança os perdidos. Ele diz o seguinte: se os pecadores irão para o inferno, que passem por cima dos nossos corpos suplicantes. Eles podem até ir, mas eles vão ter que lutar, porque nós vamos suplicar, nós vamos orar, nós vamos pregar, nós vamos insistir, nós vamos a todo instante insistir para que eles creiam,
para que eles vivam, para que eles sejam restaurados e sejam rendidos ao Senhor. A missão acontece quando nós amamos. Sem amor, e a gente viveu isso recentemente, estamos aqui na Cristolândia. Quantas vezes eu passei e ignorei as pessoas que estavam à minha volta? É o amor que nos faz nos movermos. Você quer ver uma coisa, se você ama uma coisa ou não? Faz um testezinho rápido. Se pergunta, quanto tempo eu gasto nisso, quanto dinheiro eu gasto nisso, e o quanto disposto eu estou a investir nessa causa. Aí você vai ter uma análise rápida, se você ama ou não isso. Se você ama o seu filho, você investe recurso financeiro, você investe tempo, você investe energia nele. Se você não ama nele, você não se importa, você não investe tempo, você não dá atenção, você não investe recursos. Faça uma análise. Será que temos amado as pessoas à nossa volta? Será que temos amado a nossa igreja? Será que temos amado a Jesus? Será que temos amado o nosso próximo? A missão vai ser vivida no dia a dia quando nós amarmos. Quando eu estava saindo da minha igreja para ir para o campo missionário, eu perguntei ao meu pastor de missões, o que eu preciso fazer para ser bem sucedido? Ele diz, orar todo dia para que Deus te conceda amor por aquele povo. Porque se você não amar aquele povo, você não vai ser o pastor que eles precisam. Você tem amado sua família? Você tem amado seu vizinho? Você tem amado aquele que te presta um serviço? Tem amado o suficiente para se importar o suficiente de falar de Jesus para ele, para que ele tenha a vida eterna, uma vida transformada, uma família transformada. A missão não acontece. A missão acontece onde Deus nos colocou. Às vezes a gente pensa que a missão é sempre aonde nós não estamos. Se Deus te colocou ali, é porque Ele tem um propósito, meu irmão. Aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você convive, esse é o seu campo missionário. Quer dizer que você só vai fazer missões ali? Não, mas ali é o seu ponto de partida. Você tem que começar por algum lugar, e esse lugar é aonde Deus te plantou. Eu ouço muito, a gente tem vários projetos que a gente faz de mobilização missionária, e muitas vezes a gente ouve, eu sou missionária, pastor, eu sou missionário, pastor. Aí eu falei assim, é mesmo, minha irmã, é mesmo, irmão? Seu vizinho já ouviu falar de Jesus por você? Aí a pessoa trava. Eu falei, como? Como você quer falar de Jesus do outro lado do mundo se você não falou do outro lado da rua? Nós precisamos de um ponto de partida, e Deus está te chamando para fazer a diferença onde você está. O texto bíblico é Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não necessariamente só em um para depois no outro, mas começamos em um e vamos alcançando os outros. Quem Deus colocou perto de você para você alcançar? Às vezes a gente fala, mas não tem ninguém. Não tem ninguém, ou você não está enxergando as pessoas que tem colocado? Você já parou para pensar que aquela pessoa que está na fila de um banco, que ele puxa o assunto com você, é uma pessoa que Deus está colocando na sua vida para você falar do Evangelho? Você já parou para pensar que quando você está no Uber, o cara puxa o assunto contigo? Pode ser Deus está tocando no coração dele para falar assim, vai lá, essa é a oportunidade que você precisa para falar do Evangelho? Você já parou para pensar que Deus nos chamou para ser os agentes ativos e não passivos, para criarmos oportunidades, para fazermos Ele conhecido? Uma igreja fortalecida entende que cada membro é um missionário em seu próprio campo. Meu irmão, eu vim aqui para te dizer que você é um missionário, e Deus te envia para a sua casa, te envia para a sua escola, para a sua universidade, te envia para o seu trabalho, para o seu clube, para o meio dos seus amigos, para fazer a diferença, para apresentar a Ele, para mostrar por meio de uma vida prática como é viver com Deus. Uma vez eu fui numa igreja em que acima da porta tinha uma placa dizendo, você está entrando no seu campo missionário. Todos aqueles que entravam por essa igreja, buscavam, adoravam ao Senhor, e na hora que estavam saindo liam aquela frase, você está entrando no seu campo missionário. Você tem enxergado a sua vida como uma missão dada por Deus? Você tem enxergado o local onde você está como seu campo missionário? E por último, a missão exige uma mente eterna. Pensar globalmente é pensar como Deus. Deus não é Deus
da minha cidade somente, Ele é Deus do mundo. A missão requer prioridades eternas. Hebreus 12:1 vai dizer: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Sobre isso, talvez de todas as frases, de todos homens de Deus e mulheres de Deus que eu citei aqui, essa seja a que mais me impacta. É de Jim Elliot. Ele vai dizer, ele foi morto, por sinal ele foi morto em um martírio no Equador, pelos índios Aucas, em 1956. Depois de sua morte, sua esposa, Elizabeth Elliot, voltou à mesma tribo onde muitos se converteram. Ele disse: não é tolo quem abre mão do que não pode manter para ganhar o que não pode perder. Eu vou repetir: não é tolo quem abre mão do que não pode manter. Você não pode manter o seu carro, você não pode manter para sempre a sua casa, você não pode manter para sempre a sua vida, você não pode manter para sempre suas riquezas, você não pode manter para sempre as suas energias, você não pode manter para sempre a sua beleza, você não pode manter para sempre o seu conforto, você não pode manter para sempre os seus desejos, você não pode manter para sempre os seus prazeres, você não pode manter tudo. Não é tolo quem abre mão do que não pode manter para ganhar o que não pode perder. Uma vida não pode ser arrebatada da mão do Senhor. A transformação não pode ser desfeita na vida daquele que é alcançado por Jesus. Uma pessoa que é salva não pode ser arrebatada do nosso Salvador. Uma igreja fortalecida investe mais no céu do que no aqui e no agora. Missão não é um fardo, é um privilégio eterno. Marcos 8, 35 a 37. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Missão não é um peso imposto. Fazer missões não é carregar um fardo pesado e ser uma vítima, um coitadinho. Não, é ocupar o local de destaque, de privilégio, de honra. Não em um palco qualquer, não em uma sociedade qualquer, mas na galeria da fé, dos heróis. Não diante de um prefeito, de um governador, de um presidente, não, mas diante do Deus Todo-Poderoso, Eterno, Criador dos céus e da terra. Missão não é um problema, um fardo, um peso. Não, é privilégio, é honra, é glória. Missão não é um peso, é honra concedida. A gente precisa mudar isso. Quando eu estava me preparando para o concílio, muitos pastores chegaram para mim e falaram assim: agora você vai ver o que é difícil. E aquilo começou a me incomodar. E eu não entendia por que eles estão falando isso. O ministério pastoral é um privilégio, uma honra. Muitos de nós, irmãos, às vezes até mesmo alguns líderes, têm enxergado servir a Jesus como um castigo, como um peso, como um fardo. Não estão entendendo que estão carregando a glória para Deus. Não entende que estão levando consigo o privilégio de estar na linha de frente do exército mais poderoso de todos os tempos, o exército celestial, como um representante não de uma república qualquer, mas do reino inabalável de Deus. Quando isso começa a fazer sentido em nossa mente, em nosso coração, a missão começa a acontecer em nossas vidas. É participar do que Deus já está fazendo, é fazer com Deus aquilo que Ele quer. A igreja só é verdadeiramente forte quando vive para ouvir missão cumprida. Missão cumprida. E eu concluo dizendo: você não foi criado por acaso, você não foi salvo apenas para ir para o céu, você foi feito para uma missão. E pergunto: você quer se posicionar nessa noite